Sejam bem-vindos à aula 52. Hoje nós vamos falar sobre arte afrodescendente, artes visuais, técnicas e elementos da linguagem. Eu estou aqui, professora Rutineia, né? E o Val, nosso intérprete. Tudo bom, Val? Nós vamos aqui, força, juntos com vocês, vamos fazer essa aula, tá bom? Vem com a gente! Então vamos lembrar, né, para começar a aula bem fortalecidos aí, né? Então lembrar da atividade obrigatória, que vale o quê? Não escutei, hã? Isso mesmo, vale presença e conhecimento, muito bem. E quem está fazendo, né, a aula pela televisão, que está vendo aí pela televisão, lembrar de pegar as atividades do colégio e devolver para o colégio. Lembrando que cada colégio tem sua data e horário combinados, tá bom? Fiquem atentos. Vamos? Vem com a gente! Então, na aula anterior, a gente falou sobre a cultura iorubá, né? A forte relação com a natureza, com a oralidade, né? A cultura que vem da África para o Brasil, né? Falamos de ancestralidade, dos griots, que são o quê? Os contadores de histórias, né? Esses mestres que vão trazer todo o conhecimento através da oralidade, da fala, né? Então, falar sobre música, conselhos e todos os elementos, né? Seja técnicas, seja medicina, enfim, eles vão trazer os conhecimentos através da oralidade, tá bom? E a lenda da águia, né? Que a gente viu através da Luvoche, que a prof trouxe para contar a história para vocês. Na aula de hoje, arte afrodescendente focada em artes visuais, né, da artista Rosana Paulino. Então a gente vai falar sobre a obra dessa artista. Então vamos começar essa aula então observando, né, essa obra da Rosana Paulino que se chama Assentamento, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto e o Val também. Observaram com atenção aí? Espero que sim. Então vamos lá. Então nessa obra, né, a Rosana Paulino, Assentamento, ela vai trazer, né, as raízes, né, tanto africana, do negro, para a obra, né? Então observe que é uma semente que tem várias raízes brotando, né? Então olha aqui os fios brotando e dentro, né, a figura do negro, né, da negra que está ali dentro, que vai brotar, germinar, né? Porque ela vai falar muito sobre a cultura afrodescendente, né? Então, o povo negro que veio para o Brasil e que germinou muita arte e cultura em toda parte, né?
Então, a gente tem dança, música, né? A gente pode falar aí samba, capoeira, que a gente falou também na aula passada. Então, são muitas linguagens, enfim, floresceu muita coisa, muita arte no nosso país através do negro, né? De toda a sua cultura, né? A cultura urubá, dos griots, enfim, de toda essa relação forte com a natureza, né? Ritualística, vem para cá e vai germinar e brotar, né? Muitas flores aí por aí. Então, ela vai estar tratando disso, né? Então, aqui um desenho com grafite e aquarela, né? Ela usou várias técnicas. Ela costuma, geralmente, utilizar mais de uma técnica também. Ela trabalha muito com a questão também de impressões, né? E daí ela vai trabalhar em cima dessas impressões também. Então, na imagem, né? Linhas formam delicados desenhos. Uma forma de mulher apresenta-se de perfil, envolto um jogo de luzes e sombra que marcam o volume do corpo. Quem será essa mulher? A imagem representa uma semente, mas quem germina? É uma pessoa? É isso que quer expressar? Então pensa aí um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Pensou um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Então, nessa série Assentamento, né, série de trabalhos criado pela Rosana Paulino, ela está representando sementes que germinam, né? Então, como a prof falou, ela traz a figura dessa mulher que vai germinar, né, muita coisa. Então, é toda a cultura, toda a relação, né? Então, vai ter a dança, a música, né? As histórias trazidas pelos griots, enfim, vai ter todo esse contexto, a batida do tambor, enfim, toda essa ancestralidade carregada e forte que vai estar trazendo nessa obra Assentamento, né? É como se trazer para cá, vamos trazer para agora, assim, o que está germinando, o que está nascendo, que frutos estão dando, né? Essa cultura afrodescendente. Então, ela vai trabalhar em diversas obras, né? Trazendo também a força da mulher nas suas obras, da mulher negra, né? Ela vê muito a importância de se falar sobre o negro no nosso país. Inclusive, a prof já falou em outras aulas, né? Até por muitas questões complexas que a gente está vivendo na nossa sociedade, né? Então, de desrespeito, de racismo, preconceito, que a gente tem que falar para poder resgatar essa ancestralidade que todos nós temos, né? A nossa cultura é rica, né? E não tem como separar dos povos negros, dos povos indígenas, né? Então, tem que
cuidar disso com muito carinho, um olhar muito atento. E a Rosana Paulino vai trabalhar esse resgate, essa memória, né? Trazendo esses fios que se entrelaçam, né? Que são essas raízes que brotam em toda parte. Então, aqui número 1, a série de trabalhos Assentamento da artista Rosana Paulino representa, letra A, sementes que germinam, letra B, construção de tijolos, letra C, pessoas que observam, letra D, corrida contra o tempo. E aí, qual é a alternativa correta? Então, vamos lá à alternativa correta. Qual que vocês acham? Letra A, B, C ou D? E a alternativa correta, letra A, né? São as sementes que germinam, né? Lembra que a professora falou que ela trabalha ali na obra dela, né? Os fios que representam as raízes que estão germinando ali, brotando em toda a parte, né? Trazendo cultura, arte, a força do povo negro, né? Então, assentamento significa o ato ou o efeito de fixar, estabelecer residência em algum lugar. Em religiões de matriz africana, é a fixação do axé, poder divino, em um local ou objeto. No pensamento artístico de Rosana Paulino, pode significar a criação de raízes culturais, de afetos e crenças, né? Como a professora falou. Então, traz toda essa questão de trazer quem somos, né? Resgatar a nossa força, nossos valores, porque a arte, a cultura afrodescendente, ela está em nós, né? A gente vê aí o nosso samba, é a criação no Brasil, mas ela veio da onde, né? De onde essa sementinha veio? Da África, com essas influências, criamos aqui no nosso país o samba, né? Então, essas sementes que germinam, brotam e estão aí em toda parte e vão continuar germinando e brotando, né? O que significa o termo assentamento na arte de Rosana Paulino? Letra A, criação de raízes culturais, de afetos e crenças. Letra B, que se plantar uma semente, ela brotará. E aí, você já está ligada na resposta correta? Então, vai lá, pensando e escreve aí no chat pra gente. Letra A ou B?
Então, vamos lá. Descobrindo a resposta correta é... Plim! A criação de raízes culturais de afetos e crenças, né? Então, ela vai trazer essa forte ligação com as raízes dos povos africanos que brotam, que crescem por toda parte, né? E falando em raízes, eu fiquei pensando e criei depois, eu vou mostrar para vocês, a Flora. Mas daqui a pouquinho, tá? Porque a Flora, ela tá louca aqui, ela estava aqui querendo que eu mostrasse ela, mas eu falei, espera, Flora, não tá na sua hora. Ai, sabe como é, né? Mas vamos lá. Então, Rosana Paulino, brasileira, educadora, curadora e artista visual. A gente já falou um pouquinho sobre ela, né? Quando a gente falou dos patuás. Lembra que ela colocou todas as fotos dos familiares dela na parede para falar, né, da ancestralidade. Ela trouxe os patuás, que são o quê? Símbolo de fé, de força, né, para trazer boa sorte. Então ela trouxe para a obra dela. E ela conta também que ela começou falando da família dela, mas que depois ela expandiu isso, né, para as outras pessoas também negras do nosso país. Então, ela desenvolve vários trabalhos de arte explorando as linguagens da gravura, desenho, pintura, instalação e outras possibilidades, né? Sempre focando nessa questão de fios, cordas, né? Sementes. Ela trabalha muito com essa coisa da terra, da natureza, do brotar. Então, nas obras dela vai estar muito presente isso. É uma artista contemporânea e está atuante, né? O que permite que se possa entrar em contato com ela, visitar o seu blog, ver mais imagens das suas obras e saber novidades da carreira da artista. Ela fala, né? Ela faz vários vídeos falando sobre o trabalho dela, sobre a importância até da valorização da pessoa negra, né? Ela conta que isso faz muita diferença de trazer esse empoderamento da pessoa negra no nosso país. E é muito urgente que a gente faça isso. Então, a artista Rosana Paulino desenvolve seus trabalhos em quais linguagens artísticas? Letra A, linguagem da música, será? Ou letra B, nas linguagens da gravura, desenho, pintura, instalação, entre outras possibilidades. Pensa um pouquinho e daqui a pouco nós voltamos. Descobriram? Então vamos lá, ó. Alternativa correta, letra B, né? A Rosana Paulino, ela vai trabalhar nas linguagens da gravura, desenho, pintura, instalação, entre outras possibilidades, né? Trabalhando a questão de amarração, de fios, né? De sementes que vão germinar, né?
Então, ela sempre vai estar focada nisso para trabalhar a força da beleza da arte afrodescendente e valorização do negro no nosso país. Então, poética pessoal. De acordo com Rosana Paulino, para se criar arte é preciso compreender sua própria poética, né? Lidar com algo que lhe chama a atenção, algo que você quer entender, compreender, melhorar. O caminho pode ser a experimentação, né? Falar de poética pessoal é falar do trabalho do artista. Cada artista vai trabalhar os seus materiais que ele vai escolher, né? A sua forma, a sua linguagem, seja lá a linguagem da dança, do teatro, da música, artes plásticas, né? Cada um vai ter a sua linguagem, o seu jeito de trazer a sua arte em forma de poética, né? Como poesias. Então vai lançar, e isso tem que ser o quê? O que o artista acredita, né? Como ele vê a arte, o que ele sente ao fazer arte. E aí a prof ficou assim, puxa, né? A Rosana Paulino está falando sobre poética pessoal. E o que seria uma poética simples, fácil, rápida, para eu mostrar para os meus alunos o que eu acredito, o que é a minha poética, né, pessoal? E aí eu fiquei, né? Ai, o que eu faço, o que eu mostro? Porque tem que ser muito verdadeiro, tem que ser muito o que eu acredito e também tinha que ser algo rápido de criar, né? Bom, mas aí surgiu, né? Ontem surgiu quem? A Flora. Oi, pessoal. Eu sou a Flora, porque eu aflorei na professora Rutineia. Sabe por quê? Porque eu sou toda cheia de movimento, cores, sabe? E sou falante, tudo que a professora Rutineia gosta. E também tem muita força de ancestralidade em mim. Você não consegue ver? Como assim? Sim, tem. É porque a avó Maria, sabe? A avó Maria, ela já está no céu. É a avó da Rutineia. Ela estava sempre carregada de tecidos em toda parte, costurava, fazia tantas coisas. E a Rutineia estava sempre ali olhando. Ai, e estava sempre querendo mexer e mexer. E sabe, a avó Maria tinha muito ciúme da sua máquina de costura. Mas eu não sei se é energia ou se ela entendia que a Rutineia queria experimentar e criar sem parar. Ela deixava a Rutineia na máquina brincar. A Rutineia aprendeu naquela máquina de costura que não era elétrica, sabe? De pedal. Genial! Sim, ela foi assim que ela aprendeu. Então, se é isso, gente, eu sou a Flora, eu tenho cores, eu tenho movimento e eu tenho muito amor pela arte. Ai, é isso, né? Eu vou chamar a Prof. Rutineia de volta. Prof. Rutineia! Tchau! Viu, gente? Essa foi a Flora, né? Que aflorou em mim. Foi uma maneira da prof trazer essa brincadeira, mas trazer tudo que eu acredito em arte, né? A Flora, ela representa o teatro que eu amo, representa a arte como um todo, ela tem cor, ela tem movimento, né? Ela pode dançar, ela pode cantar, ela pode gritar. A Flora ela explora e aflora tudo que ela quiser, né? E tem também a ancestralidade, tem a figura da minha avó querida que está agora no céu e deve estar vendo a nossa aula aí. Então a Flora nasceu de uma forma muito bonita e inspirada nas obras da Rosana Paulino. Espero que vocês tenham curtido aí a Flora, porque ela amou estar aqui com vocês. Ela estava aqui ansiosa, não parava de falar, queria muito falar com vocês, sabe? Eu tinha que ficar aqui, calma, Flora, calma, né? Porque ela queria aflorar no espaço. Vê se pode essa Flora. Então, vamos continuar. Atividade, vamos experimentar. Crie com suas tintas, fazendo experiências, né? Experimentos. Escolha riscadores, canetas, lápis, grafite, lápis de cor, giz de cera, enfim, o que você quiser, fotografias, impressão, recorte. Coloque a imagem sobre um suporte, papel, por exemplo. Escolha temas, materialidades, linguagens.
como você quiser criar, se quiser criar uma flora que aflora em vocês com retalhos, pode também, criem à vontade. Esse é o tempo para vocês deixarem as ideias aí borbulhando e criar, tá bom? Que nem a prof fez com a flora que aflorou em mim.
criaram muita arte aí? Sim? Se não deu tempo de terminar a arte que você começou, que termina depois, tá bom? Mas não deixa de fazer. Vamos continuar então. Então, o que são poéticas pessoais? Letra A. São poesias coletivas. Letra B. Maneiras de expor em galerias as poesias. Ou, letra C. Maneira de pensar e criar de cada artista. Letra D. São movimentos que utilizam de arte cinematográfica. E aí, qual a alternativa correta? Vai lá, vamos pensar para descobrir um pouquinho. Ai, qual é? E aí, vamos descobrir aqui qual é a alternativa correta? Então, maneira de pensar e criar de cada artista, né? Então, a poética pessoal, né? Já está ali, ó, poéticas pessoais. Então, é de cada artista. Que elementos o artista vai usar para criar a sua obra? Se ele vai fazer através, né, com tintas, com tecidos, com, né, enfim, o que ele vai usar de materiais? Qual é a linguagem artística? Se ele vai usar, né, de artes visuais, ali, grafite, pintura. Se ele vai usar da dança, do teatro, né? Então, é muito pessoal. São a linguagem que cada artista vai falar, né? Então, a maneira de pensar e criar de cada artista são as poéticas pessoais. Então, as pessoas vindo de várias partes da África trouxeram suas sementes culturais. Em solo fértil brasileiro, né, essas sementes floresceram e deram muitos frutos, né? Que a prof já falou aqui, música, dança, teatro, né, ó, as palavras, comidas, histórias, crença e tantas outras coisas, né? A nossa cultura brasileira tem muito da cultura afro também, bebeu muito dessa água do baobá, né? Como a gente contou ali da árvore do baobá. Então, bebeu muito dessa água do baobá, né? Muitas sementes germinaram e ainda florescem e vão florescer para sempre aqui no nosso país, né? A riqueza está muito presente, né? A gente já falou, por exemplo, do samba, né? Samba tem elementos da África, a capoeira, né? Então, tá muito presente, né? Os rituais. Então, fiquem bem espertos aí com nossa cultura e a ancestralidade que carrega tudo isso. Retomando, a gente falou da artista Rosana Paulino, né? Que traz através dessas obras que trabalham com raízes, com fios, né, sementes que vão germinar aqui no nosso país, né, essa cultura afrodescendente. Falamos também da obra Assentamento dela, né, que quer trazer, né, força e visibilidade para a cultura afro no nosso país, né, a busca do fortalecimento, do não preconceito contra os negros no nosso país, né, e nós precisamos muito disso.
Então, uma figura muito importante, a Rosana Paulino, para o movimento negro e para todos nós, como sociedade como um todo. Então, vamos lembrar do quê? Do Classroom. Isso mesmo, Classroom. E para falar disso, vamos rufar os tambores. Porque tambores lembram a nossa ancestralidade da África, né? Vem da Afro. Então, vamos lá. Não, peraí. Val, você também, vamos lá? Ah, muito bem. Agora sim, garoto. Isso mesmo. Então, traz a questão dos tambores, né? Da força africana no nosso país também. Nossa ancestralidade, a memória, tudo que nós carregamos, né? Dos griots também, que nós vimos na aula passada. E, claro, isso tudo vai aflorar, né? E a Flora veio aqui dar um tchauzinho para vocês, né? Porque ela estava aqui e não se aguentava, sabe? Tchau, pessoal! Até uma próxima! Eu vou continuar aflorando por aí! Tchau! Não grita, senão, ó, coitado do técnico, ó, você grita, vai no ouvido dele o grito. Ainda tenho que, né, educar um pouquinho melhor a Flora, ela ainda é muito jovem, ela tem muito que aprender, né? Mas, enfim, a Flora adorou estar aqui com vocês, a prof também, o Val também, né, Val? E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Lembrando, hoje já que eu falei de memória, eu quero mandar beijo aqui para 2 colégios que também traz memórias importantes para mim. Colégios que eu, né, enquanto aluna, estive lá. Então, Colégio Olívio Beliche, de Curitiba. Beijo da prof. Rutineia. Foi ali que a inesquecível professora Ludmila, né, que me ensinou as primeiras palavrinhas. E Colégio Senhorinha de Moraes Sarmento, também de Curitiba. Beijo. Também fui aluna de lá. E tenho muitas saudades, muitas memórias desses 2 colégios. Um beijo grandíssimo para vocês. Fiquem bem, a todos os alunos. E todos vocês, gente, o que a prof manda aqui para vocês no final da aula? Beijos, né? Fiquem todos bem. Muito beijo para todos, né? Fiquem com Deus. Tchau, Val. Até a próxima. Tchau, gente.